Você já se pegou gastando com algo que nem precisava só para aliviar a ansiedade, a frustração ou até o tédio? Ou deixou de investir por medo de perder dinheiro, mesmo sabendo que era uma boa oportunidade? Se isso já aconteceu com você, pode ter certeza. Não é falta de inteligência, nem de força de vontade. É emoção. As suas decisões financeiras são influenciadas por muito mais do que números. São medos, gatilhos, traumas, crenças e impulsos que você nem sempre percebe, mas que afetam diretamente a sua conta bancária. Seja muito bem-vindo ao canal da W1. Já aproveita para deixar o seu like, se inscrever, principalmente se esse conteúdo fizer sentido para você. Combinado? Eu sou a Julia Václavic, especialista em finanças, e hoje a gente vai falar sobre um tema que impacta diretamente o seu bolso. Como as suas emoções podem estar sabotando a sua vida financeira e, claro, o que você pode começar a fazer agora para virar esse jogo. Antes de começarmos, precisamos falar dele, o planejamento financeiro. Esse termo pode até parecer técnico, chato, coisa de quem trabalha com planilha o dia inteiro. Mas a verdade é que ele tem muito mais a ver com a sua vida real do que você imagina. Planejar financeiramente a vida é muito mais do que anotar o que entra e o que sai da sua conta. É sobre criar um caminho para realizar o que você quer no futuro, com menos estresse, menos sustos e mais clareza nas decisões. E antes de tudo, o planejamento começa com uma pergunta simples, mas poderosa. Como está a minha vida financeira hoje? Parece básico, mas muita gente nunca parou para responder isso com calma. Quando você se propõe a fazer essa análise de quanto ganha, quanto gasta, se tem dívidas ou uma reserva, você começa a ter consciência financeira. Depois disso, o próximo passo é pensar: o que eu quero conquistar nos próximos anos? Pode ser uma viagem, um carro, um apartamento, a liberdade de não depender de ninguém ou até uma aposentadoria tranquila. Não importa o tamanho do sonho, o que importa é que ele exista. Porque quando você tem um objetivo claro, você passa a ter motivação para agir com mais disciplina. E é aí que entra o verdadeiro papel do planejamento. Ele funciona como um mapa. Você sabe onde está, define onde quer chegar e traça o melhor caminho para isso, considerando seus recursos, sua realidade e os seus prazos. Esse processo de planejamento traz, além da direção, uma sensação de controle. Você deixa de viver no modo deixa a vida me levar e passa a ter um plano. E quando surgem imprevistos, porque eles sempre surgem, você tem mais margem de manobra, você está mais preparado e tendo mais tranquilidade. Em tempos de tanta instabilidade econômica, ter um planejamento financeiro é como construir um abrigo antes da tempestade. Pode ser que o céu esteja azul hoje, mas quando as nuvens carregadas vierem, você vai agradecer por já ter se preparado. E não é só sobre guardar dinheiro, é sobre usar o dinheiro de forma inteligente, com propósito, com consciência e de um jeito que te aproxime da vida que você realmente quer viver. Agora que você já entendeu o que é planejamento financeiro e por que ele é tão importante, vamos falar sobre o que ele traz de concreto para a sua vida. Porque sim, planejar o uso do seu dinheiro melhora a sua vida de verdade, inclusive o seu emocional. O primeiro benefício, e talvez o mais importante, é a sensação de segurança. Quando você sabe quanto ganha, quanto gasta e tem uma reserva para emergências, você para de viver no limite. Aquela ansiedade no fim do mês, o medo de aparecer uma conta inesperada, tudo isso diminui. Você dorme melhor, fica mais tranquilo para tomar decisões e consegue focar no que realmente importa. O segundo benefício é a realização de sonhos e objetivos. Sem planejamento, muita coisa fica no campo do quem sabe um dia. Mas com um plano bem feito, viajar, comprar um imóvel, fazer uma pós-graduação, abrir um negócio, tudo isso vira uma meta com prazo. Você entende quanto precisa guardar, por quanto tempo e onde investir. E ao invés de só torcer, você age com consciência e consistência. Outro ponto super importante é a preparação para o futuro. O tempo vai passar de qualquer jeito e se você tiver um plano, esse tempo vai estar trabalhando a seu favor. Com o planejamento certo, dá para construir patrimônio, proteger a família com seguros, investir em previdência privada e garantir mais liberdade lá na frente, sem depender só do INSS, por exemplo. E sabe o que é legal? Você não precisa ganhar muito para começar a colher esses benefícios. O que faz diferença mesmo é o quanto você organiza, prioriza e mantém o foco no que realmente importa para você. Então sim, planejar financeiramente é cuidar do seu dinheiro. Mas mais do que isso, é cuidar da sua paz, da sua liberdade e da sua tranquilidade de vida. Até aqui falamos de números, metas, planejamento. Mas agora vem uma parte que muita gente esquece ou subestima: as emoções. Sim, as nossas emoções têm tudo a ver com a forma como a gente lida com dinheiro.
Quem explica isso de um jeito muito claro é o Morgan Housel, autor do livro A Psicologia Financeira. Ele mostra que ser bem-sucedido financeiramente não tem a ver só com o que você sabe, mas com o seu comportamento. Pensa comigo, você pode ter feito curso de investimentos, conhecer várias estratégias, saber usar planilhas, mas se num dia de estresse você desconta comprando coisas que você não precisa ou se evita investir por medo de perder dinheiro, então não é o conhecimento que está mandando, são as emoções. E isso acontece com todo mundo. O autor de Psicologia Financeira, que indica o que vocês leiam, inclusive, diz que ninguém é louco. E o que ele quer dizer com isso é que todo mundo age com base na sua própria história de vida. Se você cresceu vendo seus pais endividados, pode ter muito medo de parcelar. Se você nunca passou por uma crise financeira, talvez assuma mais risco sem pensar. A forma como a gente viveu o dinheiro molda como a gente enxerga o dinheiro. E não é só isso, o livro também fala sobre o papel da sorte e do risco. Ele conta o exemplo do Bill Gates, super talentoso, mas que também teve a sorte de estudar numa escola com um dos únicos computadores da época. Enquanto isso, um colega brilhante dele, o Kent Evans, teve um destino trágico e nunca teve a chance de construir uma carreira. Ou seja, nem tudo é controlável. Isso torna ainda mais importante a gente reconhecer nossos padrões emocionais e aprender a lidar com eles. Para situações que não conseguimos controlar, tenhamos um bom controle do nosso emocional para minimizar riscos ou até aproveitar oportunidades. O dinheiro não é uma equação exata. Ele passa pela nossa história, nossos traumas, nossos desejos, nosso medo de errar e a nossa vontade de acertar. E é por isso que entender o papel das emoções é um primeiro passo essencial para tomar decisões mais conscientes e mais inteligentes com o nosso dinheiro. Agora pensa comigo, se as nossas decisões financeiras são influenciadas pelas emoções, então é lógico que cada pessoa vai viver o dinheiro de um jeito diferente. Isso porque ninguém tem a mesma história, os mesmos medos, os mesmos desejos. O que é prioridade para você pode não fazer sentido para o outro. Tem gente que cresceu com muita escassez e por isso hoje gasta com tudo que não teve. Tem gente que foi ensinada a economizar cada centavo e sente culpa só de pensar em gastar com algo mais caro. Tem gente que morre de medo de investir e tem gente que investe sem nem saber onde está colocando dinheiro. E tá tudo bem, porque como disse o Morgan, ninguém é louco. Todo mundo tem os seus motivos, mesmo que inconscientes. O que a gente precisa é reconhecer esses padrões, entender de onde eles vêm e perceber como eles impactam nossas escolhas hoje. Por exemplo, se você cresceu ouvindo frases como dinheiro não dá em árvore e quem é rico não é honesto, ou não pode faltar nada na mesa, é bem provável que essas crenças ainda estejam aí no seu jeito de consumir ou de guardar dinheiro. E o mais curioso é que a gente nem sempre percebe isso. Mas essas mensagens do passado acabam virando regras invisíveis que guiam as nossas decisões, mesmo sem a gente querer. É por isso que não existe uma fórmula mágica que funcione para todo mundo. A jornada financeira é pessoal. E respeitar a sua história é um primeiro passo para construir um relacionamento mais saudável com o dinheiro. Então, antes de copiar a estratégia de alguém, vale perguntar: essa decisão faz sentido para mim? Combina com a minha realidade? Os meus valores? Com o meu momento de vida? Porque quando você entende que o dinheiro é só um reflexo de quem você é e de como você se sente, fica muito mais fácil agir com mais consciência e menos culpa. Vamos olhar mais de perto os gatilhos emocionais que nos levam a tomar decisões financeiras ruins. Porque no fundo, gastar ou evitar gastar não tem a ver só com números. Tem muito a ver com o que você sente na hora. Por exemplo, medo é um dos sentimentos mais poderosos. Ele pode te travar completamente. Tem gente que não investe, não empreende, não faz um curso por medo de perder dinheiro e acaba deixando as oportunidades passarem. Ansiedade. Quando a gente está ansioso, quer tudo para ontem. Quer a casa dos sonhos, a viagem perfeita, o carro novo, e aí parcela sem pensar, se endivida ou toma algumas decisões sem planejamento. Euforia. Sabe aquela empolgação de quando a bolsa de valores está subindo ou quando você ouve alguém dizendo que investiu e lucrou muito rápido? A euforia pode fazer a gente ignorar os riscos e agir por impulso, achando que vai dar certo para mim também. Comparação. Outro gatilho muito comum. A gente vê alguém postando uma compra, uma viagem ou um estilo de vida e sente que a gente precisa acompanhar. Isso pode gerar uma pressão silenciosa e perigosa para gastar o que não pode só para parecer que está tudo bem. Amor e culpa. Muitas pessoas gastam demais com os filhos, com o parceiro, com a família, por amor ou por culpa. Isso também pode desequilibrar totalmente o orçamento. A verdade é que emoções não são um problema. O problema é quando a gente não percebe que está sendo guiado por elas. O que a gente precisa fazer é desenvolver o que chamamos de inteligência emocional financeira, ou seja, aprender a identificar o que estamos sentindo e como isso está influenciando nossas decisões com o dinheiro. Assim, você para de agir no piloto automático
e começa a fazer escolhas de forma mais consciente e alinhada com o que realmente importa para você. Agora eu quero entrar num tema que é fascinante e que explica por que a gente nem sempre age com a lógica quando o assunto é dinheiro. São chamados vieses comportamentais. E o que são esses vieses? São atalhos mentais que o nosso cérebro usa para tomar decisões mais rápidas. Só que muitas vezes esses atalhos nos levam para escolhas erradas. As finanças comportamentais estudam exatamente isso. Como a gente age e erra com dinheiro, mesmo sabendo que não seria o mais racional. Para você ter uma ideia, os especialistas já identificaram mais de 180 tipos de viés. Mas aqui a gente vai falar dos principais, aqueles que mais atrapalham a sua vida financeira sem você perceber. Vamos começar com o viés da ancoragem. Ele acontece quando você fixa uma informação inicial e usa ela como referência mesmo que não faça muito sentido. Por exemplo, você entra numa loja e vê uma jaqueta de R$1.000. Depois você encontra outra parecida por R$600. E aí você pensa, nossa, que barata! Mas será que é mesmo? Talvez R$600 ainda seja caro. Você só acha o preço melhor porque ancorou com os R$1.000 que você viu anteriormente. Esse primeiro valor criou uma referência artificial, que distorceu sua percepção do que realmente vale a pena. Outro viés muito comum é a aversão à perda. Pesquisas mostram que perder R$100 dói mais do que ganhar R$100 dá prazer. Por isso, muita gente tem medo de investir ou fica com um ativo que já está dando prejuízo há meses esperando voltar a zero, mesmo que não seja a melhor estratégia. Tem também a contabilidade mental. É quando a gente separa o dinheiro em caixinhas mentais e trata cada uma de um jeito diferente. Por exemplo, você recebe um bônus do trabalho e gasta tudo com um presente em restaurante porque não estava contando com aquele dinheiro. Mas se fosse salário, você teria sido mais cuidadoso. O dinheiro é o mesmo, mas a forma de encarar muda. E o mais importante, esses vieses que eu trouxe aqui, eles não são um sinal de burrice nem de falta de controle. Eles são mecanismos automáticos do nosso cérebro. Ou seja, acontecem com todo mundo, inclusive comigo e com você. O que muda tudo é o quanto a gente reconhece esses padrões e aprende a tomar decisões mais conscientes apesar deles. Depois de entender como as emoções e os vieses comportamentais influenciam as nossas decisões, a pergunta que você deve estar se fazendo é: tá, mas como eu mudo isso? A boa notícia é que você não precisa ser refém das suas emoções. Dá para aprender a identificá-las, entender de onde elas vêm e aos poucos tomar decisões mais conscientes. O primeiro passo é o que a gente chama de autoconhecimento financeiro. Parece papo de autoajuda, mas é super prático. Comece a observar os seus próprios padrões. Repare em momentos em que você gastou por impulso ou quando travou para investir. Se pergunte: o que eu estava sentindo naquele momento? Era medo? Ansiedade? Vontade de se recompensar? Pressão social? Uma dica simples e poderosa é anotar os seus gastos com emoção envolvida. Por exemplo, comprei um tênis, estava frustrado com o trabalho. Gastei no restaurante, estava comemorando uma conquista. Com o tempo, você começa a enxergar os seus próprios gatilhos emocionais. E quando você enxerga, você começa a ter escolha. Porque o problema não é sentir, todo mundo sente. O problema é agir sem perceber. Além disso, tem algo que faz muita diferença: educação financeira. Quanto mais você aprende sobre dinheiro, como ele funciona, como investir, como se planejar, mais preparado você fica para equilibrar a emoção com a razão. E não, isso não significa virar uma pessoa fria ou obcecada por planilhas. Significa ter ferramentas para não deixar que uma emoção momentânea destrua um plano de vida. É como construir um músculo. Quanto mais você pratica, mais forte fica a sua capacidade de tomar boas decisões, mesmo nos dias difíceis. Então lembre-se, educação e autoconhecimento são um antídoto contra decisões impulsivas. E quanto mais você se conhece, mais livre você se torna. Então vamos recapitular. Planejamento financeiro não é só sobre dinheiro, é sobre clareza, autonomia e qualidade de vida. É entender onde você está, onde quer chegar e o que precisa fazer para isso acontecer. E acima de tudo, é reconhecer que as emoções fazem parte desse caminho. Como vimos com Morgan, o jeito que a gente sente influencia diretamente o jeito que a gente gasta, investe e lida com o futuro. Não adianta você ter a melhor planilha do mundo se você não entende os seus próprios impulsos. Se você não souber por que gasta, como gasta ou por que tem medo de investir. Mas quando você junta autoconhecimento, educação financeira e ação prática, você começa a transformar a sua relação com o dinheiro. E essa transformação impacta tudo: seu bem-estar, seus relacionamentos, suas oportunidades e a sua liberdade. Você não precisa ser especialista nem começar com muito. Você só precisa começar com intenção, com consciência e com consistência. Agora que você já está mais consciente com as suas emoções,
No próximo vídeo eu vou te mostrar como montar na prática o seu planejamento financeiro. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilha com alguém que também está tentando organizar a vida financeira. Deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual foi o maior insight que você teve assistindo até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. E lembre, cuidar do dinheiro é também cuidar das suas emoções e da sua história. Até mais!